Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma monitoria de Direito Constitucional. E para a monitoria de hoje, eu preparei um pouco diferente dos esquemas. A gente estava revisando conteúdos, né? Todas as outras monitorias, a gente simplesmente reviu os conteúdos que iam cair na ADCC2, então lá desde Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, remédios constitucionais, iniciando ali Teoria Geral do Processo. E é uma matéria bem extensa que vocês estão tendo, então na monitoria de hoje eu trouxe 7 questões para a gente resolver, elas vão ficar gravadas, eu vou comentar cada uma delas. Ao final do arquivo tem uma explicação fundamentada também, qualquer dúvida maior podem acessar o gabarito comentado que eu fiz. São todas questões da OAB ou de concursos públicos e que são multidisciplinares, ou seja, elas tratam de diversos assuntos. Então, a gente consegue costurar, como essa matéria é bem extensa, a gente consegue costurar vários pontos que foram sendo tratados, talvez alguns não tão profundamente, devido ao tempo, mas aqui, nessas questões que trabalham vários conteúdos simultaneamente, a gente consegue abrangê-los. Então, são todas questões que vão permear diversos assuntos e a gente, então, já faz uma revisão aprofundada dos temas que a gente tratou, em vez de só ficar seguindo a aula aqui e despejando conteúdo. Creio que fazer questões ajuda muito mais também na fixação desses assuntos. Esse arquivo também está disponível no grupo que a gente tem da monitoria. Se você não participa, se você não tem acesso por algum motivo, manda mensagem para mim, tanto no meu WhatsApp quanto no Instagram, que prontamente eu vou estar te enviando esse arquivo e qualquer outro material que a gente trabalhou na monitoria. Então vamos lá, eu separei primeiro as questões de 1 a 5, elas permeiam o tema de teoria geral do processo, e a primeira questão é da OAB, do exame 28, da primeira fase. Então vamos lá. João Paulo faleceu em Atibaia, São Paulo, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Empresário de sucesso, domiciliado na cidade de São Paulo, capital, João Paulo possuía inúmeros bens, dentre os quais se incluem uma casa de praia em Búzios, no Rio de Janeiro, uma fazenda em Lucas do Rio Verde, em Goiás, e alguns veículos de luxo atualmente estacionados em uma garagem em Salvador, na Bahia. Neste cenário, assinale a opção que indica o foro competente para o inventário e a partilha dos bens deixados por João Paulo. Bom, então essa questão, evidentemente, trata de competência, de fixar qual é o órgão do Poder Judiciário competente, que tem a atribuição conferida pela lei para conhecer essa matéria, ou seja, para que seja feita a sucessão por meio do processo de inventário e partilha dos bens, direitos e deveres do morto, do decujus. Então, a questão dá aqui uma série de localidades, na onde ele faleceu, na onde ele tinha domicílio, na onde ele tem bens espalhados pela Federação do Brasil. Então, e nas alternativas pergunta qual é o foro competente, né, o local para a gente ajuizar essa ação, uma questão tipicamente de competência. Então, vamos lá, eliminação gradual de hipóteses, né? Só para ilustrar isso. É competente a justiça brasileira, obviamente, porque a própria questão deixa isso claro, artigos 21 a 23 do CPC, o João Paulo é domiciliado no Brasil, então a justiça brasileira é competente. Não é caso de competência originária de tribunais não fazem ação de inventário. E não é caso nenhuma de nenhuma matéria da Justiça Especial, não é a Justiça do Trabalho, não é a Justiça Eleitoral, não é a Justiça Militar. E sobrou então a Justiça Comum Estadual, porque federal não pode ser, a União não faz parte desse processo. Então a gente já eliminou as outras hipóteses, a gente, só para elucidar, então trata-se de competência da Justiça Estadual Comum. E daí agora a gente tem que olhar a regrinha da competência quanto ao lugar. O lugar que eu vou ajuizar a ação para aquele órgão jurisdicional analisar o caso. Como aqui a matéria que se trata é de sucessão,
os artigos 47 e seguintes do Código de Processo Civil tratam de foros especiais. Então, não vai ser a regra geral do foro comum, que é o domicílio do réu. Na sucessão, o foro competente, o local, a competência em razão do território, se dará no domicílio do morto, no último domicílio do de cujos. Então, quando a matéria é de sucessão, que é divisão de heranças por meio do processo de inventário e partilha, a ação deve ser ajuizada no foro do domicílio do de cujos, no foro do seu último domicílio anteriormente à sua morte. A questão fala que ele é domiciliado na cidade de São Paulo, capital. Então, o foro competente para conhecer essa matéria, para julgar o inventário e a partilha, é a cidade de São Paulo, capital. Então, a alternativa correta da questão 1 é a B. Todos os outros locais que ele dá para ensejar alguma dúvida na gente se mostram inviáveis, porque essa regrinha especial no foro, em matéria de sucessão, é competente o foro do domicílio do morto. Questão bem simples da FGV, né, da OAB, no exame 28, para treinar a competência. Questão 2 é uma questão de concurso público para o cargo de analista judiciário. Então, ela fala assim: o dever de esclarecimento consistente na atividade do juiz de requerer às partes processuais esclarecimento sobre suas alegações e pedidos, visando a evitar a decretação de nulidades e equivocada interpretação do magistrado a respeito de uma conduta assumida pela parte, é uma das vertentes do princípio, e daí ele dá aqui as alternativas: contraditório, economia processual, cooperação, boa-fé e lealdade processual. Então, a questão está falando no dever de esclarecimento, que o juiz ajude as partes, né? Esclarecer nada mais é do que sanar eventuais dúvidas, então ajudar as partes no decorrer do processo, dos atos processuais, sobre as questões da demanda, sejam as alegações ou os pedidos, e visando evitar a decretação de nulidade, ou seja, visando uma maior eficiência da prestação jurisdicional. Fica claro que se trata do princípio da cooperação, que traduz essa ideia de que todas as partes processuais devem, no decorrer daquele processo, adotar atitudes que corroborem com a ajuda na atividade, na prestação jurisdicional, de modo a garantir uma maior eficiência naquele processo, né? Então, garantindo que as partes vão estar cientes dos seus deveres, das alegações, das atitudes que tomam, das consequências daquele processo. O juiz, enquanto presidente da ação, enquanto a figura representativa do Estado, em especial, tem esse dever de cooperar para o bom andamento do processo, seja adotando medidas mais complexas, tanto, por exemplo, caráter técnico, mas também em atitudes simples, como sanar eventuais dúvidas e esclarecimentos para as partes. Então, nitidamente, trata-se do princípio da cooperação. Poderia causar uma dúvida sobre o princípio da boa-fé, e a alternativa D, evidentemente, que fala de boa-fé e lealdade processual. Então, por que não poderia ser boa-fé e lealdade processual? A boa-fé tange atitudes probatórias, atitudes adequadas ao processo, que não visam outros fins senão a prestação jurisdicional adequada. Fala-se, então, boa-fé é sinônimo de condutas materialmente adequadas àquele processo, ao respeito ao poder judiciário. Aqui a gente não está falando de condutas que respeitem o poder judiciário, a gente está falando mesmo em uma prestação de auxílio mútuo, que todas as partes que estão naquele processo devem prestar, em especial o juiz, enquanto presidente da ação, representante do poder estatal, na condução daquele processo. Então, a alternativa C, princípio da cooperação, tratado na questão 2 do concurso de analista judiciário, no TJ do Acre. Vamos para a questão C, então. Na questão 3, é uma questão de concurso também para técnico previdenciário.
E o enunciado é o seguinte: considere determinado processo em que o magistrado aplicou regra procedimental já revogada e contrária à legislação vigente. Então, a gente tem em curso um processo no qual o juiz aplicou naquele processo uma norma, sim, processual, uma norma que disciplina a prestação jurisdicional, mas essa norma ela já é revogada, ela é contrária à legislação vigente, ou seja, ele aplicou uma norma que não é vigente na legislação brasileira. E daí ele continua assim: tendo fundamentado sua decisão na equidade e nos princípios gerais de direito. Nesse caso, é correto afirmar que houve violação de qual garantia constitucional do processo. A questão mescla dois institutos processuais para tentar confundir a gente de algum modo. Um processo que tramita frente ao Estado é obrigatório, é cogente, é uma norma fundamental prevista na Constituição que o magistrado deve respeitar as normas processuais e aplicá-las do modo adequado, em conformidade, em congruência com a legislação vigente. Veja que na questão ele fala que o juiz aplicou regra já revogada, uma regra que não está, uma norma jurídica que não tem mais vigência. Se ela não tem mais vigência, se ela já foi revogada, os efeitos dela é como se ela não existisse. Ela não mais serve para o ordenamento jurídico pátrio. Todo processo judicial traz o dever de o juiz observar e aplicar de forma adequada a norma processual ou procedimental naquela ação. É o chamado princípio do devido processo legal. O Estado tem um dever de, na prestação jurisdicional que ele faz para com os seus administrados, para com o particular, ou seja, nós, população em geral, o Estado tem o dever de aplicar as normas de forma adequada, de forma em congruência com aquilo que a legislação vigente no país prevê. A legislação vigente é aquela, então, as normas eficazes, as normas devidamente eficazes e plenas no ordenamento jurídico naquele momento. Então, deve o juiz aplicar a norma não revogada e que não contraria a legislação vigente, ou seja, a norma que está devidamente vigente no tempo do processo judicial. Então, e daí ele confunde a gente porque ele traz que o juiz fundamentou que sua decisão foi pautada na equidade e nos princípios gerais do direito. Essa exceção de decidir com base na equidade e nos princípios gerais do direito somente pode ser considerada, somente pode ser cogitada na hipótese de omissão legal e de permissão expressa em lei. Então, um juiz só pode deixar de observar a lei, em outros termos, quando ela não existir. Quando aquela matéria houver uma lacuna legislativa, e aí sim o juiz vai se valer em casos de equidade e princípios gerais do direito. Havendo norma vigente constitucional que regule aquele caso, é imperativo ao juiz adotá-la no processo, sob pena de infringir um direito fundamental, o princípio constitucional do devido processo legal. Então, houve violação de qual garantia constitucional nesse processo? Houve violação ao princípio constitucional do processo, do devido processo legal. Em um processo judicial, é imperativo que o juiz aplique as normas procedimentais vigentes naquele momento. É devido aos cidadãos, ao particular, aos administrados, a aplicação processual em congruência com a lei. Simples. É devido a nós, ou seja, é um direito dos administrados terem um processo, uma ação no judiciário que respeite todas as normas processuais em vigor no país, sob pena de violar um direito fundamental do devido processo legal e, eventualmente, então, essa decisão ser nula por contrariar o texto maior, a Constituição de 88. Questão bem legal que trata aí diversos conceitos de direito, de teoria geral do processo,
E também direitos fundamentais, né? O devido processo legal, além de ser um princípio geral do processo, ele é um direito fundamental estatuído no artigo 5º da Constituição de 88. Então, essa questão traz uma amarração bem legal das duas matérias, que estão intimamente ligadas, porque estão intimamente envolvidas com a função do Estado, né, a prestação jurisdicional e os deveres fundamentais que ele deve ter para com as pessoas. Então, a alternativa correta é a E, devido o processo legal foi desrespeitado nessa decisão em que o magistrado não respeitou as normas procedimentais vigentes no Brasil. Então, vamos para a próxima questão 4 ainda, com a matéria de Teoria Geral do Processo. A questão 4 é de outro concurso público para técnico previdenciário. E todas essas questões eu peguei no site do Que Concursos, eu não sei se vocês conhecem, mas é um site bem legal. Ele tem inúmeras questões, tanto de concursos, dos mais variados, quanto da OAB. E todo mundo pode acessar. É só você criar um login que você tem acesso ao site. Só que sem uma assinatura é meio limitado. Então você pode resolver 10 questões por dia e não tem acesso ao gabarito comentado, algo do tipo. Fazendo a assinatura, você faz quantas questões você quiser e tem acesso ao gabarito comentado. Mas ainda que você não tenha, a assinatura é bem legal, porque as questões vão estar lá para você acessar. Você pode escolher o concurso, matéria, a OAB, né? A maioria de nós vai prestar a OAB, então a gente filtra lá que a gente quer a questão da OAB, escolhe a matéria, escolhe o assunto, e ele dá aí uma lista bem legal com vários exercícios. Então foi lá que eu peguei essas questões. Questão 4, também concurso público para técnico previdenciário no Pará. Sob o princípio da inafastabilidade da jurisdição, é correto afirmar, e ele dá 5 alternativas de A a E. O que é a inafastabilidade da jurisdição? A inafastabilidade da jurisdição, além de ser um princípio também da teoria geral do processo, né, ele é um direito fundamental trazido no artigo 5º da Constituição, que está lá de outro modo estatuído, falando que a lei não impedirá o Poder Judiciário de analisar eventual ofensa ou ameaça a direito da população. Como assim? Não pode uma lei ser editada pelo Congresso que ela impeça que eventual demanda seja analisada pelo Poder Judiciário. Em outros termos, todos nós, cidadãos, temos o direito de levar a nossa pretensão para o Poder Judiciário e que ele nos dê uma resposta em acordo com o ordenamento jurídico pátrio. Então, todas as nossas pretensões, o que são pretensões? O nosso suposto direito. Em alguns casos, o direito não é certo e eu posso achar que eu tenho direito a algo. E eu posso levar esse meu achismo, essa minha pretensão para o Estado do juiz, o Poder Judiciário, dizer, olha, realmente você tem. Eu reconheço isso e vou lhe conceder. Ou então que ele fale, não, você não, esse direito não lhe assiste e não lhe concederei. Então todos temos o direito de levar as nossas pretensões ao Estado do juiz para que ele dê uma resposta, para que ele analise eventual lesão a um direito ou eventual ameaça a um direito das pessoas. Então, essa é a ideia da inafastabilidade da jurisdição. Ela está intimamente ligada com o princípio infraconstitucional processual, com o princípio da ação. O princípio da ação que traduz a ideia de que nós levemos até o Poder Judiciário as nossas pretensões, através, então, do direito de ação, o direito de demandar, de chamar a prestação jurisdicional para nós, ele anda casado com a inafastabilidade da jurisdição, em que o Estado não pode ser afastado
de analisar eventual ameaça ou efetiva lesão ao direito daquela pessoa. Então, ele pede para a gente, entendendo, então, conceituando que é a inafastabilidade da jurisdição, ele fala para a gente escolher a alternativa correta. Então, a alternativa A. O Poder Judiciário apreciará todas as demandas que lhe forem apresentadas. Essa primeira parte está correta. Desde que caracterizada efetiva lesão a direito, excluindo aquelas que constituem mera ameaça de lesão. A primeira parte da alternativa A está devidamente correta. O Poder Judiciário apreciará todas as demandas que lhe forem apresentadas. Ponto. A segunda parte está incorreta, porque o Poder Judiciário vai apreciar todas as demandas que lhe forem apresentadas. Aquelas que tenham efetiva lesão ao direito, mas também aquelas que constituem apenas uma ameaça de lesão. Apenas aquelas que constituem um risco ao direito, né? Então, uma ameaça é algo que ainda não aconteceu, mas está na iminência de ocorrer. Ele está correndo o risco de lesão ao direito. É bem o que está escrito no texto constitucional, essa parte, só que não está excluído a ameaça ou lesão ao direito, né? Também inclui a ameaça de lesão ao direito, não excluindo. Então, por isso, a alternativa A está incorreta. Alternativa B, a inafastabilidade da jurisdição tem relação com a fundamentalidade constitucional do direito de ação. Essa ideia de que toda demanda vai ser apreciada, vai ter uma resposta do Poder Judiciário, está intimamente relacionada, intimamente ligada com o direito, então, de eu levar a minha pretensão ao Estado, o meu direito de ação. Ou seja, se o Estado ele vai apreciar todas as demandas que lhe forem apresentadas, então eu tenho que ter o direito de demandar ao Judiciário. Eu tenho que ter o direito de ação. Só vai ter inafastabilidade da jurisdição se eu conceder para as pessoas o direito de ação, o direito delas irem até o Judiciário e demandá-lo. Porque você fala assim, olha, todas as questões vão ser analisadas pelo Poder Judiciário brasileiro. Mas você fala assim, determinadas pessoas não têm direito de ação. Então, poxa, não são todas as demandas, porque para todas as demandas, todas as pessoas têm que ter o direito de ajuizar aquela demanda frente ao Poder Judiciário. Então, inafastabilidade da jurisdição corretamente caminha com o direito de ação. Então, a alternativa B é a alternativa correta na questão 4. Mas vamos ver por que as outras alternativas estão incorretas. Na C, ele fala assim, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o processo apenas pode ser extinto quando for proferida a decisão de mérito. Eu acho que esse conteúdo vocês ainda não tiveram em teoria geral do processo, mas eu vou pincelar essa ideia aqui. Geralmente, num processo, a gente tem decisões que permeiam o mérito. E o que é o mérito? É a matéria, é o direito que está sendo tratado naquela ação. Então, essa decisão permeia o mérito, ela alcança o mérito, ela define aquela questão que foi suscitada pelas partes. Mas um processo, ele pode ser extinto por uma decisão proferida de mérito, mas não só essas decisões. Às vezes um processo é extinto por questões formais, por questões processuais. A gente, depois, mais para frente, não se preocupem com isso agora. Mas, além da adequação ao direito, o mérito, né? Então, o mérito está lastreado num direito reconhecido daquela parte, o processo deve ser revestido por formalidades. Então, uma ação, a gente tem inúmeras formalidades que devem ser respeitadas pelas partes. Então, não é só eu chegar e escrever um rascunho, escrever num papel e falar assim, olha, juiz, analisa esse papel aqui que eu te mandei porque está trazendo meu direito e eu quero isso. Não, tem uma série de formas exigidas em lei para se exercer o direito de ação. Por exemplo, uma petição inicial, ela tem diversos requisitos na sua estruturação. Então, ela tem que ter endereçamento, ela tem que ter a descrição das partes, fatos, fundamentos, pedidos, uma série de formalidades a serem observadas. Se ela não
observa essas formalidades, embora o mérito que trata a questão não seja decidido, aquela ação vai ser extinta por não observar a formalidade prevista em lei. Então, aquele processo vai ser extinto não porque não analisou uma decisão de mérito, mas porque não analisou a formalidade, não cumpriu a formalidade que aquela ação deveria estar revestida. Então, não é uma decisão de mérito, é uma decisão que analisa a forma daquela ação que ela está sendo revestida, que ela não está de acordo com a lei. Então, a alternativa C está incorreta porque o processo não pode apenas ser extinto por questões de mérito, mas também por eventuais questões formais, questões de revestimento, de estruturação daquela ação. Alternativa D. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que o juiz decida contra coisa julgada, ato jurídico perfeito, direito adquirido. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, a todas as demandas que lhe forem apresentadas, o judiciário vai oferecer uma resposta. Coisa julgada, ato jurídico perfeito de direito adquirido são conceitos que abrangem situações jurídicas que não podem mais ser modificadas, sejam porque ela foi reconhecida em uma sentença, que é a caso da coisa julgada, ou ela reconhece o direito adquirido na lei anterior, seja por ato jurídico perfeito ou no Instituto do Direito Adquirido. Nessas hipóteses, a gente vai ter uma extinção do processo, que o magistrado vai reconhecer que o mérito já foi devidamente esclarecido. Mas o juiz não impede que ele profira uma decisão, ele vai decidir aquela questão que lhe foi apresentada e vai fundamentar com a própria ocorrência. Então, ele vai fundamentar, olha, essa matéria não cabe mais resposta do judiciário, porque ou ela é uma coisa julgada, um ato jurídico perfeito, ou um direito adquirido. Então, ele não impede que o juiz decida a decisão. Ele só vai vincular uma decisão do juiz, qual seja a não fornecer uma resposta a algo que já está resolvido no ordenamento jurídico brasileiro. E a alternativa E. Em razão da inafastabilidade da jurisdição, o processo deve ter início por iniciativa das partes, vedada a instauração de ofício de processo judicial pelo magistrado, excluídos casos de tutela de urgência. Em regra, o processo tem início por iniciativa das partes. Então, eu tenho que levar o meu suposto direito até o juiz, ele não vai sair por aí caçando pretensões. A gente leva até o Poder Judiciário as nossas pretensões por iniciativa das partes. Mas a lei prevê exceções legais, né? Então, devido a exceções legais, a gente tem, sim, alguns processos que serão instaurados de ofício pelo magistrado. Toda questão que fala muito assim, que nunca tem um depende, que sempre é totalmente, adota uma única posição, geralmente ela está incorreta. Né? No direito, a gente sempre tem muita exceção, muito provavelmente vai ter uma exceção à regra, e afirmar que não existe exceção, geralmente essa alternativa está errada, na grande maioria das vezes. Fica aí uma dica. Questão 5. A questão 5 foi aplicada no concurso para delegado de polícia no estado de Pernambuco, em 2024. Uma questão bem legal, de competência. De acordo com o Código de Processo Civil, a ação em que o incapaz for réu será proposta. Então, é uma questão típica de competência, a gente tem que saber lá as regrinhas do foro especial do Código de Processo Civil, que está lá nos artigos 47 e seguintes. Então, ele está perguntando qual é o foro, qual é o lugar competente para ajuizar uma ação em que o réu ele é incapaz, né? Então, vamos lembrar incapacidade absoluta, menores de 16 anos, e os menores de 16 anos, eles têm guardiões, eles têm representantes. Onde vai ser ajuizada essa ação? O Código de Processo Civil prevê que as ações em que o réu seja incapaz, a gente vai ajuizar ela no foro de domicílio do seu representante ou assistente. Por quê? Porque o domicílio do incapaz é necessariamente o do seu representante ou seu assistente. Então, onde o incapaz mora, onde o incapaz tem domicílio, é onde está o seu representante ou assistente, necessariamente. É uma hipótese de, vamos lembrar, partilhar de direito civil. É uma hipótese de domicílio necessário, em que a lei traz essa obrigação, em que as pessoas incapazes
terão um domicílio necessário, qual seja o de seu representante legal. Então, a alternativa correta é a alternativa A. E daí a questão que ia confundir a gente, porque na C ela traz assim, no foro de residência de seu representante ou assistente. E daí você fica assim, é residência ou domicílio? De novo, esses dois aspectos é de direito civil, parte geral, mas vamos revisar. Domicílio, ele conjuga residência e querer estar ali. Como assim? Residência nada mais é do que estar em um lugar, morar em um lugar. Então, residir em algum lugar é permanecer ali por algum tempo. Eu estou residindo em determinado lugar. Domicílio conjuga a residência somada ao ânimos definitivo de estar naquele lugar. Então, o domicílio, ele abrange a residência e e analisa a vontade daquela pessoa. Então, além daquela pessoa residir, estar naquele local, ela quer definitivamente morar ali. Como assim? Ela tem uma vida instaurada naquele lugar. Então, ela tem contas de telefone, é um exemplo doutrinário, né? Os filhos estudam ali próximo à casa dela, trabalha próximo à casa dela. O domicílio, então, ele é mais abrangente do que residência. O domicílio abrange a residência, que é estar em algum lugar, e o domicílio adiciona a vontade do agente, estar naquele lugar com ânimos definitivo, a vontade de permanecer naquele lugar. A ideia de que o domicílio, nós residimos em uma residência por um período perene, né? Algo que seria mais permanente. Então, a alternativa correta é a, porque a lei sempre vai falar em domicílio, em uma residência que a pessoa está com ânimo definitivo. Em regra, a lei não fala em residência, que seria essa ideia, então, de só estar presente em algum lugar. Então, por isso, essa regrinha, essa confusão que a questão quer trazer sobre temas da parte geral do direito civil de domicílio. Tanto domicílio necessário, né, no caso do incapaz, quanto dos institutos de residência e domicílio. Agora que a gente fez essas 5 questões de teoria geral do processo, eu trouxe mais 2, para não ficar muito longo também, já são 3, já foram aí meia hora. As questões 6 a 7, elas são de constitucional de direitos fundamentais. Então, elas entrelaçam tanto direitos fundamentais quanto remédios constitucionais. Então, são questões multidisciplinares que eu tentei trazer. Salvo engano, as 2 são da OAB. A primeira, a 6, é do último exame, o exame 37. Vamos fazer ela. Então, a questão 6 começa assim. O Poder Constituinte derivado reformador promulgou emenda à Constituição, inserindo um novo direito fundamental na Constituição. No caso, trata-se de norma de eficácia limitada, necessitando, portanto, de lei regulamentadora a ser produzida pelo Congresso Nacional. Então, vamos lembrar que fazer remember até de constitucional de outros semestres. O que é o poder constituinte derivado reformador? É o poder que tem a competência legal de alterar, por meio de processos previstos na Constituição, o texto constitucional. Em outras palavras, quem tem essa prerrogativa de alterar o texto constitucional é o Congresso Nacional, a soma ali do Senado Federal e da Câmara dos Deputados Federais. Então, o Congresso Nacional, ele é esse poder constituinte derivado reformador. E o que ele fez? Ele promulgou uma emenda, ele criou uma nova lei que altera a Constituição. Altera a Constituição, que ele insere no seu texto normativo um novo direito fundamental. E a questão traz que esse direito fundamental que o legislador inseriu na Constituição, ele tem eficácia limitada. O que é uma eficácia limitada, né? Então, a gente tem normas de eficácia plena, contida e limitada. Normas de eficácia plena são aquelas que produzem os seus efeitos automaticamente. Uma norma de eficácia plena, quando o legislador a inserisse no texto constitucional, ela já produziria seus efeitos materialmente no mundo das coisas. Ela produziria todos os seus efeitos legais na sociedade de forma automática, imediata e direta.
As normas de eficácia limitada geralmente consagram, por outro lado, direitos sociais de segunda geração, direitos que só se tornarão eficazes mediante normas, a promulgação, a edição de outras normas infraconstitucionais que vão garantir efetivamente aquele direito prestacional. Direitos fundamentais de eficácia limitada têm um quê prestacional, um quê que fale, Estado, adote determinada ação para que você me garanta efetivamente aquele direito. O exemplo clássico é o direito à saúde. Quando o legislador estatuiu no texto constitucional o direito constitucional, o direito fundamental à saúde, por si só aquilo não produziu efeito prático algum. A gente precisa de uma série de outras normas, por exemplo, uma lei que cria a lei que criou o SUS, para a gente dar eficácia ao direito à saúde. Feita essa explicação, vamos seguir. Em razão da total inércia do Poder Legislativo, tendo decorrido 4 anos desde a referida emenda, uma associação de classe legalmente constituída e em funcionamento há mais de 10 anos, cujo estatuto prevê a possibilidade de atuar judicialmente e extrajudicialmente no interesse de seus associados, que não estariam sendo contemplados em razão da referida inércia, procura você como advogado. Com base no sistema jurídico constitucional brasileiro, você como advogado informa corretamente que a fruição dos direitos pelos associados, e daí a gente tem que escolher uma das alternativas. Então, as normas de eficácia limitada, elas precisam de que o próprio legislador trate de editar, de criar normas infraconstitucionais que dê efetividade àquele direito fundamental garantido. Então, é imprescindível, é necessário que para a população fruir, poder ter eficácia, poder ser contemplado por aquele direito fundamental, que o legislador edite, crie normas infraconstitucionais, ou seja, normas federais, sejam qualquer norma infraconstitucional, ou seja, que está abaixo da Constituição, para efetivamente dar sentido, dar aplicação àquele direito fundamental. Só que ele fala na questão que o Poder Legislativo permaneceu inerte, ou seja, ele não criou nenhuma lei que iria dar eficácia e iria conceder efetivamente aquele direito fundamental novo trazido pelo Poder Constituinte derivado reformador. Então, qual é a medida necessária em que é o que a questão quer saber? O que eu vou fazer quando eu tiver um direito fundamental de eficácia limitada, que ele não pode ser exercido porque lhe falta uma norma infraconstitucional? Então, a gente não tem o que fazer, a gente tem que sentar e chorar porque o legislador não criou uma lei? Não. A gente vai se valer, então, dos remédios constitucionais, que são garantias constitucionais que vão dar efetividade aos direitos que eventualmente tenham sido prejudicados, que tenham sido não possibilitados o seu exercício. O remédio constitucional cabível para afastar essa síndrome de ineficácia de norma de direito fundamental é o mandado de injunção. Toda vez que eu estiver diante de um direito fundamental que não pode ser exercido em decorrência de uma falta de uma norma regulamentadora, uma norma que lhe dê eficácia, eu vou me valer do mandado de injunção, que ele vai suprir essa falta do legislador através do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário lhe considerar os efeitos daquele direito fundamental, geralmente de segunda geração. O mandado de injunção, então, é o remédio constitucional cabível para afastar a síndrome da ineficácia daquele direito fundamental, em decorrência da omissão do legislador. Então, vamos para as alternativas. Alternativa A. Somente poderá ser alcançada com a impetração de mandado de injunção por iniciativa individual de cada um dos associados em seus próprios nomes junto ao Supremo Tribunal Federal. Alternativa A está incorreta. Embora o mandado de injunção seja, assim, um meio procedimental cabível para afastar a ineficácia desse direito fundamental, como a questão está falando do interesse de uma associação de classe, é possível ajuizar o mandado de injunção
coletivo, de modo que essa associação vai representar todos os seus associados e aquela decisão será eficaz para todos os associados daquela classe. Então, por isso, a alternativa A está incorreta, porque é uma necessidade de cada um dos associados dessa entidade ajuizar uma ação autônoma para ter reconhecido, para dar eficácia a esse direito fundamental. A associação tem plena legitimidade para ajuizar uma ação representando os seus associados e eventual decisão abrangidos. Então, a alternativa B poderá ser alcançada com a impetração de mandado de injunção coletivo pela referida associação em seu próprio nome junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, a alternativa B matou. A gente tem o remédio cabível é o mandado de injunção e ele será coletivo pela característica que o exercício trouxe, né, que é a figura da associação de classe. Essa associação pode ajuizar uma ação, um mandado de injunção em seu próprio nome, junto ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão com competência para analisar a matéria, de modo que a decisão vai alcançar todos os associados dessa associação. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Vamos ler a C e a D só para sanar eventual, porque a justificativa da incorreção dessas duas. A alternativa C somente será alcançada após o Congresso Nacional produzir a lei regulamentadora referente à norma constitucional de eficácia limitada. Não, né? Reconhecer que somente pode alcançar a eficácia desse direito fundamental com a ação do Congresso Nacional é falar assim, olha, você tem esse direito, mas não tem o que a gente possa fazer. Você vai sentar e chorar e esperar a boa vontade do legislador. É como se o remédio constitucional não existisse. Está erradíssimo, né? A gente não tem a única opção sentar e chorar. A gente pode se valer do Poder Judiciário para meio que suprir a omissão do Legislativo. E a alternativa D, será possível com o ajuizamento de uma ação civil pública que tenha como pedido a exigência de que o Congresso produza imediatamente a lei regulamentadora. A ação civil pública, a gente viu em monitorias passadas, também é uma espécie de remédio constitucional, mas que vai ser aí ajuizada por qualquer cidadão na salvaguarda de direitos difusos coletivos, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente. Não é o caso aqui. Aqui eu estou falando de direito fundamental, que precisa de uma norma infraconstitucional para ter eficácia, mas ela não foi produzida. Essa matéria é atraída pelo mandado de injunção e não pela ação civil pública. Certo? E vamos para a sétima e última questão. A outra questão da OAB, do exame 36 da FGV. A FGV é a Fundação Getúlio Vargas, quem faz os exames da OAB. A questão começa assim: um órgão público detentor de banco de dados com informações passíveis de serem transmitidas a terceiros possuía informações inexatas a respeito de João. Então, aqui a gente está falando, obviamente, do direito à informação. Então, ele está falando assim, olha, um banco de dados de um órgão público tem informações pessoais de João, um particular, um indivíduo, um cidadão comum como a gente. Em razão disso, ele dirige petição ao referido órgão solicitando que providenciasse a devida retificação. Então, ele faz um pedido para que aquele órgão público corrija aquela informação inexata que está no seu banco de dados. Só que essa petição seguiu acompanhada dos documentos que informavam os dados corretos sobre a pessoa do João, então justificando por que ele está promovendo aquela petição para o órgão público. Mas o órgão público indeferiu o pedido inicial, quanto até mesmo o João interpôs um recurso administrativo. Aí o João contratou você como advogado para ajuizar a medida judicial cabível. Agindo em conformidade com o sistema jurídico constitucional brasileiro, e daí a gente tem que escolher uma das alternativas. A questão está versando, então, sobre um órgão público que armazena informações de particulares. Ela permeia, então, um direito fundamental à liberdade
de informação, a liberdade de acesso às informações, em especial as informações pessoais trazidas em órgãos públicos. A gente tem um remédio constitucional específico para tratar do direito, né, ao acesso à informação. O habeas data é o remédio constitucional cabível para a gente ou consertar uma informação que está incorreta em um órgão público, um banco de dados de órgão público, ou, se não, consertar para eu conhecer daquela informação que está naquele órgão público. O meio cabível, então, o remédio constitucional que me permite o acesso àquela informação no banco de dados do órgão público, ou que me permite consertar, retificar aquela informação errônea, é o habeas data. E um dos requisitos do habeas data é que, antes de ajuizar essa ação, a gente tente diretamente com o órgão público, no caso, né, o conserto da informação errônea que está armazenada, ou então conhecer aquela ação. E é isso que o João fez, e daí a questão nos traz que ele tentou contactar o órgão público solicitando a correção daquela informação, mas não obteve êxito. Então, se eu não obtive êxito na via administrativa, vou me valer do Poder Judiciário. Então, vamos para as alternativas, né? Já desenhamos aí a questão, o raciocínio que ela quer que a gente tenha, e qual alternativa é a correta. Vamos na A. Então, o que você deve fazer? Ajuizou um habeas data esclarecendo que o mandado de segurança, por ser um remédio de caráter residual, não seria instrumento adequado para aquela situação específica que se almejava retificar informações pessoais. Alternativa A, já de cara já mata a questão. Ela traz, então, o conceito, o remédio cabível, que é a ação do habeas data, e ela ainda traz um plus, né? Talvez para confundir o candidato, falando que o mandado de segurança tem um caráter residual. O habeas data lida, então, matérias do direito de acesso à informação. Habeas corpus fica com os direitos relativos à liberdade de locomoção. Tudo que não for do tratamento desses dois remédios constitucionais será de forma residual alcançado pelo mandado de segurança. É isso que ele está querendo dizer. O mandado de segurança é um remédio de caráter residual. Se aquele direito discutido não é abrangido nem pelo habeas corpus, nem pelo habeas data, eu vou me valer do mandado de segurança para afastar a violação de um direito fundamental. Só que o tema dessa questão é a liberdade de informação, que é plenamente matéria do habeas data. Então, por isso eu afasto o mandado de segurança, que seria para um direito aí residual, um direito não tratado pelo habeas data ou pelo habeas corpus. Vamos só entender por que as outras alternativas estão erradas, né? Não basta a gente escolher a certa para aprender. Principalmente, a gente tem que entender por que as outras estão erradas. Na alternativa B, ela fala que você teria ajuizado uma ação ordinária informando a João ser esta a única solução processual passível de atingir os objetivos pretendidos, já que a comprovação do direito líquido certo pressupõe a dilação probatória. A alternativa B está totalmente errada, né? Primeiro que o remédio constitucional cabível é o habeas data, então não tem nada de ação ordinária, e a gente não tem direito líquido e certo, não é tema dessa questão, direito líquido e certo, e sim o direito ao acesso à informação. Então, por isso, a alternativa B está errada. Alternativa C, que você eventualmente ajuizou, impetrou um mandado de segurança, tendo cuidado de observar que a impetração se desse dentro do prazo decadencial de 120 dias do conhecimento por João do improvimento do recurso. O mandado de segurança não é o remédio constitucional cabível, porque a gente tem um remédio específico para esse tema, específico para essa matéria, que atrai para ele a competência, né, de analisar aquele conteúdo. Não é caso de mandado de segurança, é caso de habeas data.
E a alternativa D, por último, você informou ao João que a situação em tela é uma exceção, perdão, é uma exceção à possibilidade de resolução no âmbito da esfera judicial, sendo que a sua solução obrigatoriamente se esgota na esfera administrativa. A questão D, mais nada com nada ainda, aquela que você bate o olho e já elimina, né? Ele está falando aqui que essa questão de informação em órgãos públicos sequer deve ser analisada pelo Poder Judicial, não cabe na esfera judicial. E devia ser tratado na esfera administrativa, ou seja, diretamente com o próprio órgão público. A questão da a alternativa, né, está totalmente errada, né? É um direito fundamental e para a violação desse direito fundamental a gente tem uma garantia constitucional que lhe dará eficácia na figura aí do habeas data. Bom, pessoal, chegamos ao fim, então. Foram 7 questões que mesclaram diversos temas que a gente estudou no decorrer das últimas monitorias, sendo aí teoria geral do processo e direitos fundamentais. Ao final, eu deixei um gabarito comentado, trazendo os artigos especificadamente do código, os termos técnicos, enfim, a devida fundamentação da escolha de cada alternativa, de cada questão. A monitoria de hoje, dessa terça, era isso. Eu queria meio que fazer essa revisão com vocês, para não ficar só despejando conteúdo, para ter um aspecto mais prático da matéria. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, é só me mandar no Instagram, no WhatsApp, enfim. Eu estou disponível sobre essa matéria ou qualquer outra. Obrigado quem assistiu e até a próxima monitoria.